Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, programa de número 24, 2 anos de GTcast aqui para você e que a gente está comemorando com muita alegria, satisfeitos por estar contando com a sua audiência e desejando para você também um feliz ano novo, um feliz ano de 2021. E é assim que eu saúdo também o professor Gustavo Reis, a Aline Fagundes, que mais uma vez estão aqui conosco para esse programa. Olá pessoal, feliz ano novo para vocês, é um prazer imenso estar mais uma vez gravando esse programa aqui. E aí pessoal, tão descansados, tão preparados, porque hoje a pauta tá boa também, viu? É isso mesmo, Aline. Lembrando que esse GTcast está indo ao ar agora em janeiro de 2021, mas ele trata daquilo que foi mais relevante na área tributária no mês de dezembro de 2020. E por isso a gente vai comentar aqui notícias que são do ano passado, decisões judiciais, normas legais, todas ainda de dezembro de 2020. Mas muita coisa interessante, não é, Aline? Inclusive, eu vou passar a palavra para você para começar trazendo as notícias que foram destaque na seção GT News. Diferença de PIS e COFINS com exclusão do ICMS é inscrita na dívida ativa. A Fazenda Nacional tem inscrito diretamente na dívida ativa da União contribuintes que retiraram o ICMS destacado em nota fiscal do PIS e da COFINS, e não o efetivamente pago, antes de autuá-los com a cobrança da diferença. Empresas que já têm em mãos decisão judicial final para excluir o imposto estadual do cálculo das contribuições estão voltando ao judiciário. Essa é uma questão bem interessante porque a gente noticiou aqui, salvo engano, há muitos programas atrás, a solução de consulta COSIT interna número 13 de 2018, e na ocasião eu até tenho dúvidas, eu acho que a gente ainda não gravava o GTcast, mas a gente comentou a respeito dela tempos depois, em que a Receita manifestou um entendimento que nas decisões já transitadas em julgado, os contribuintes teriam que ter esse cuidado de só excluir da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS apurado no conta corrente mensal. Ou seja, o ICMS destacado na nota, que é aquele que os contribuintes querem abater da base de cálculo, é algo que, na visão da Receita, não é permitido. E como a gente está aguardando já mais de 3 anos que o STF se manifeste sobre os embargos de declaração nesse precedente acerca da matéria, a gente ainda não tem uma definição, não é, Gustavo? Exatamente, essa indefinição do STF tem gerado muitas dúvidas quanto a isso. E eu costumo pensar que essa não é uma decisão tão simples, Alexandre, principalmente porque, se pensarmos em outros aspectos, inclusive a retenção na fonte para quem é regulamentado pela IN 1234 de 2012, ou seja, os órgãos, autarquias federais, os entes e empresas federais de uma forma geral, que precisam reter o IR e contribuições na aquisição de bens, como é que eles fariam a retenção, excluindo esse ICMS, sem saber o efetivamente apurado no mês por aquele contribuinte, por aquela empresa contratada. Então, eu acho que não é uma decisão tão simples. Eu acredito que o apurado no mês possa ser o mais indicado, mas, por outro lado, o destacado na nota fiscal pode ser o mais simples e o mais fácil de ser utilizado na prática, levando em consideração todas as nuances que essa decisão vai repercutir. Exato, é aquela discussão que a gente tem trazido aqui em muitos programas. Essa tese da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, se ela é justa ou é injusta, se é juridicamente razoável ou não, é uma coisa. A outra problemática que a gente tem realçado muito aqui é que a dificuldade de apurar os tributos em função da aplicação dessa tese e também das chamadas teses filhote é que tem gerado muita preocupação e vai gerar muita dor de cabeça para os profissionais que lidam com a apuração no dia a dia. Então, o STF precisa pensar também na aplicação prática desse entendimento que está se consolidando lá no âmbito da Corte Suprema. O STF divulgou o calendário e principais temas das sessões do primeiro semestre de 2021. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, divulgou no dia 17 de dezembro o calendário de julgamentos das 37 sessões plenárias previstas para o primeiro semestre de 2021. Entre os processos pautados, destacamos o julgamento da tributação sobre software para o dia 4 de fevereiro. Olha, essa pauta para o dia 4 de fevereiro ela é uma pauta importante. Nós discutimos muito já sobre a questão do software, mas eu reforço aqui
algo relacionado à notícia anterior que comentamos, que a gente está no aguardo da decisão do STF quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e mais uma vez, para esse primeiro semestre, a gente não vê esse tema pautado. Apesar de ter alguns temas importantes, esse que a gente está na expectativa ainda parece não estar na mira do STF. E eu ainda faço outro destaque que a gente também já comentou, porque essa discussão a respeito de software pagar ISS, ICMS é tema recorrente aqui nos nossos programas. E o que eu quero lembrar é o seguinte, esse tipo de pauta não tinha que estar no STF, isso tinha que estar no Congresso. O Congresso Nacional que tinha que estar legislando a respeito de matérias controvertidas como essa e, ao mesmo tempo, matérias com uma importância econômica muito grande. Afinal de contas, a gente está no século XXI e o Congresso parece não se aperceber da importância de o Brasil ter uma legislação clara a respeito da tributação dessas operações que envolvem a atividade de tecnologia. A ADI contra a prorrogação de desoneração da folha será julgada pelo plenário do STF. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu remeter diretamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal o exame da ação direta de inconstitucionalidade 6.632, em que o presidente da República pretende que a Corte suspenda a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Em razão da relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, o relator aplicou ao caso o rito abreviado. Aqui, Aline, a gente tem mais um capítulo dessa novela envolvendo a prorrogação do regime de desoneração da folha de salários. A gente noticiou aqui em vários programas ao longo de 2020 toda essa novela que envolveu a aprovação da prorrogação pelo Congresso para o ano de 2021 e depois o veto da Presidência da República, que tempos depois foi derrubado por uma votação também do Congresso Nacional. E aí, depois desse veto ter sido derrubado, o Executivo não jogou a toalha, decidiu ajuizar uma ADI para questionar a inconstitucionalidade dessa lei, dessa prorrogação, tendo em vista, por exemplo, que os impactos fiscais não foram devidamente avaliados. O problema é que para o contribuinte que já está em 2021 e quer usufruir desse benefício, que em tese só vale até dezembro desse ano, ele vai precisar assumir o risco de amanhã depois, se essa ação for julgada procedente, se for concedido uma liminar, de repente ele apurou de uma maneira, recolheu de uma forma e vai ter diferenças para recolher ou vai ter uma mudança na sua forma de apuração que vai demandar uma série de retificações, de obrigações acessórias. Mais um exemplo triste da insegurança jurídica que permeia a atividade empresarial no nosso país quando a gente fala de matéria tributária. Pois é, Alexandre, parece que o caos está prestes a ser alcançado, né? Verdade. A Confederação Nacional dos Municípios solicita ao STF revogação da suspensão da Lei Complementar 157 de 2016. A CNM encaminhou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, 2 memoriais para reforçar o pedido de revogação da liminar que suspendeu a eficácia da Lei Complementar 157 de 2016. O acolhimento pelo magistrado de uma ação direta de inconstitucionalidade impede a cobrança da arrecadação do ISS pelo município de destino do tributo. Olha, aqui é uma polêmica grande. Durante o ano de 2020 nós discutimos isso porque a Lei Complementar 157 de 2016 alterou o local de incidência do ISS para alguns serviços, mas diante de algumas argumentações, o STF concedeu uma liminar suspendendo esses dispositivos que tratavam do local da incidência. Não suspendeu a eficácia de toda a Lei Complementar 157 de 2016, mas de alguns artigos que mudavam o local de incidência de alguns serviços, como é o caso de plano de saúde e administradoras de cartão de crédito. O que acontece foi que em 2020 nós vimos a edição e publicação da Lei Complementar número 175 de 2020, que de uma certa forma veio para sanar os vícios da Lei Complementar 157, alterando novamente o local de incidência do imposto para essas atividades. E com isso pairou a dúvida no ar. A liminar precisa ser revogada para que a Lei Complementar 175 tenha validade ou ela por si só já teria esses efeitos? E essa é uma pergunta muito importante, até porque a Lei Complementar 175, Alexandre, entrou em vigor agora em 1º de janeiro.
e nós já recebemos algumas dúvidas nesse sentido. Eu posso seguir o que a Lei Complementar 175 fala ou eu ainda devo esperar a revogação dessa liminar? É isso aí, é a pergunta que não quer calar, inclusive porque os municípios já em abril vão ter direito de receber o ISS, com base nos novos critérios relativos ao trimestre janeiro a março. Só que para isso acontecer, a liminar que está suspendendo a eficácia dessas alterações promovidas pela Lei 157, ela precisa ser revogada, né? Muita gente tem questionado, inclusive, o que a Lei 175 mudou de fato. Ela não mudou o local da incidência, exceto para a atividade lá do 1004, que tinha sido alterada e agora o legislador voltou atrás. Ela, na verdade, dá conformação para as alterações da Lei 157. Mas na parte que a Lei 157 está suspensa por força da liminar do STF, a gente precisa de uma definição do Supremo. E é isso que eu estou vendo aqui que o CNM está insistindo para fazer e estou na esperança de que isso vai acontecer antes de abril de 2021. Até porque o STF estava de recesso. Acredito que agora, retomando as atividades, o STF deve dar uma solução rápida para essa questão. Inclusive, um outro problema que a gente percebe nisso tudo é que a liminar do STF, ela, como eu já havia dito, ela não suspendeu toda a Lei Complementar 157, alguns pontos específicos. E a Lei Complementar número 175, ela foi além e não se limitou a falar só o que a Lei Complementar 157 falava. Por exemplo, a Lei Complementar 175 diz que em serviços de plano de saúde não pode mais haver a substituição tributária, ou seja, o tomador ele não pode mais ser responsabilizado pela retenção na fonte. Para que isso valha, precisa da revogação da liminar, já que a liminar não tratava desse aspecto, só de questões relacionadas ao local de incidência, são dúvidas que realmente precisam ser respondidas, porque esse clima de insegurança é nítido entre os municípios. Olha, não sei se vocês notaram, mas de todas as notícias aqui, eu tenho uma conclusão. A gente está dependendo bastante do STF. É mais um exemplo, Aline, daquilo que a gente falou agora há pouco. A gente está muito dependente do STF para discussões cruciais em matéria tributária, quando o nosso Congresso é que deveria legislar melhor a respeito dessas controvérsias. Vamos para a próxima sessão. Agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de dezembro de 2020. A primeira norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1996 de 2020. A Receita Federal publicou essa instrução normativa que atualiza o cronograma de implantação da FDREINF, alterando as datas em que os contribuintes passam a ser obrigados à entrega da escrituração. Olha, Aline, essa instrução normativa veio para confirmar algo que já havíamos comentado em um outro programa, que com a mudança dos prazos do E-Social, a gente imaginava que a FDREINF ia seguir esses mesmos cronogramas. E essa instrução normativa 1996 de 2020 confirma isso, porque estabeleceu que para o terceiro grupo, o início de transmissão dos eventos periódicos foi para maio de 2021 e para o quarto grupo foi para abril de 2022. Mas é o mesmo cronograma do E-Social, então eles estão bem sincronizados como já imaginávamos. Lembrando que para a FDREINF, assim como para o E-Social, a administração pública não está mais segmentada em federal, estadual, municipal. A priori, assim como já falamos para o E-Social, para a FDREINF também está previsto que as entidades com a natureza de órgão, autarquia ou fundação de direito público, seja da União, dos estados ou municípios, começam a transmitir periodicamente essas informações em abril de 2022, portanto, daqui a pouco mais de um ano. A outra norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1997 de 2020. Essa norma promoveu alterações nas instruções normativas 971 de 2009 e 1332 de 2013, para adequá-las às alterações constitucionais promovidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que modificou a forma de aplicação e as alíquotas da contribuição previdenciária do segurado-desempregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, assim como do servidor público ativo, aposentado e pensionista. Aqui eu começo fazendo uma crítica, Gustavo, que é mais uma vez a demora da Receita Federal
de ajustar a legislação regulamentadora às alterações que ocorrem no plano maior. A gente teve uma emenda constitucional aprovada em 2019, que passou a valer, a gerar efeitos em março de 2020, e só em dezembro de 2020 a instrução normativa mais importante acerca de arrecadação de contribuições previdenciárias é alterada. Quer dizer, por que a Receita demorou tantos meses para adequar o texto da IN 971? Por que não fez isso imediatamente, já desde março daquele ano? Então, é uma crítica que a gente faz antes de você fazer o seu destaque. Lembrando também que a gente vê esses atrasos em diversas outras situações, até mesmo da questão da cooperativa de trabalho, que já teve aquela inconstitucionalidade provocada lá em 2015, mas que só sofreu mudanças, salvo engano, em 2019 ou foi 2020. Ou seja, um atraso muito grande, confirmando isso que Alexandre está pontuando. Mas eu queria fazer um comentário rápido, Alexandre, sobre essas mudanças. Foram muitas mudanças, acho que não teria como comentar todas, mas uma que me chamou a atenção é o seguinte: a gente sabe que o contribuinte individual, quando ele recebe no mês uma remuneração inferior ao salário mínimo, ele precisa fazer uma complementação dessa diferença do salário mínimo e aquilo que ele recebeu no mês. E essa complementação é por uma alíquota de 20%. Mas foi instituído nessa instrução normativa que o segurado, empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, quando receberem no mês um valor inferior a um salário mínimo, tem que fazer a complementação com uma alíquota de 7,5%. E aí eu me pergunto, onde é que está a isonomia? Por que o contribuinte individual, que de certa forma tem muito mais incerteza quanto ao que ele vai receber no mês, por estar sujeito a diversas outras questões diferentes do empregado, tem que fazer uma complementação de 20%, enquanto que o empregado faz uma complementação de 7,5%. Me parece algo injusto, mas era um destaque que eu queria fazer acerca dessas mudanças. Eu já questiono essa questão da isonomia ou da violação da isonomia no contexto anterior à própria emenda constitucional da reforma previdenciária. E lá no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios eu coloco, que não há lógica, na minha visão, de uma entidade isenta de INSS reter 20% ao pagar, por exemplo, R$ 1.500 para um contribuinte individual e reter apenas 8% antigamente e agora a partir de 7,5% de um empregado que ganha o mesmo salário. Se já há violação da isonomia aí, há agora uma violação ainda maior quando a gente analisa esse complemento. Quer dizer, um empregado horista que ganha menos de um salário mínimo, ele vai ter que complementar o INSS dele, aplicando sobre a diferença até o salário mínimo, a alíquota de 7,5%, e um contribuinte individual, uma alíquota que é mais do que o dobro da alíquota aplicável ao empregado. Um verdadeiro absurdo. Só relembrando que, dentre essas mudanças, a gente viu também a confirmação daquilo que já pontuamos em diversas outras ocasiões, que essas alíquotas que foram trazidas pela emenda constitucional da reforma previdenciária de 7,5%, 9%, 12% e 14%, elas não se aplicam aos contribuintes individuais, dúvida recorrente que temos visto. Elas só se aplicam aos empregados, os domésticos e aos trabalhadores avulsos. O contribuinte individual permanece com aquelas mesmas alíquotas de sempre. A próxima norma é a portaria do Ministério da Economia número 410, de 16 de dezembro de 2020. Através dessa portaria, o Ministério da Economia atribuiu a 30 súmulas do CARF efeito vinculante em relação a toda a administração tributária federal. Olha, Aline, eu gostaria de comentar a respeito de uma súmula que eu achei interessante, que passou a ter esse efeito vinculante, que é a súmula número 134. E ela diz que a simples existência no contrato social de atividade vedada ao simples não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Olha o que eu acho interessante aqui. Códigos KNAI vedados ao Simples Nacional são poucos. E ainda que a empresa, no seu contrato social, tenha esse KNAI, não quer dizer que ela precisa ser excluída do Simples. Para que ela seja excluída, ela precisa executar aquela atividade. Um erro que a gente percebe com frequência, e não só para aquelas atividades que têm um código KNAI vedado ao Simples, Alexandre. Mas muitas atividades são vedadas ao Simples não simplesmente pelo código, mas pela forma da execução da atividade.
ou seja, se ela é ou não executada mediante cessão de mão de obra. E a gente vê essa dúvida com frequência. Empresas que alegam que aquela empresa optante do Simples não pode ser contratada por conta daquela atividade. E a gente sempre reforça, desde que ela seja prestada mediante cessão de mão de obra. O simples fato de ela ter aquele KNAI daquela atividade que pode ou não ser prestado mediante cessão de mão de obra, de cara não faria com que ela precisasse ser excluída do Simples Nacional. Exatamente. Um exemplo muito recorrente é o de serviços de portaria. A empresa pode ter código KNAI de portaria e pode executar esse serviço mediante cessão de mão de obra ou não. Embora para muitos pareça estranho o serviço de portaria não ser prestado mediante cessão de mão de obra, mas a Receita tem até manifestação sobre isso falando da portaria virtual ou portaria remota, em que o serviço é todo prestado a partir da utilização de equipamentos eletrônicos. O meu destaque, Gustavo, aqui nessa portaria é para a súmula 143, que fala que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Como a gente lida muito com essa matéria que envolve retenções tributárias, eu quero aproveitar aqui para destacar. Se um determinado contribuinte recebeu um rendimento líquido já da retenção do imposto, ou seja, ele sofreu a dedução, mas a fonte pagadora não encaminhou o comprovante, ele não fica impossibilitado de fazer uso desse crédito. Ele pode utilizar de qualquer outro meio de prova, em direito admitido, para comprovar que aquela diferença se refere ao cálculo do imposto de renda na fonte. Se não fosse assim, imagina a pessoa física que sofreu a retenção, não recebeu o comprovante, ela ficaria impossibilitada de se compensar daquele crédito que foi descontado. Então a súmula aqui, que agora se aplica para todos os casos, a súmula 143, me parece bastante sensata, bastante razoável. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT, número 140, de 10 de dezembro de 2020. Essa solução de consulta dispõe acerca da tributação do imposto de renda sobre os rendimentos de bens comuns decorrentes do regime de casamento, abrangendo a relação de usufruto de bem imóvel e rendimentos oriundos de bem particular de um dos cônjuges, observando os institutos inerentes ao direito privado. Olha, um detalhe que eu percebo nessa solução de consulta é o que me parece até um pouco óbvio. Aqueles bens que são adquiridos na vigência do casamento, se a gente pode assim dizer, eles serão tributados na proporção do que está em nome de cada cônjuge. Então, se é um imóvel e é 50% de cada um dos cônjuges, a tributação seguiria esse regime. Agora, seria diferente daquele bem que já pertencia a um dos cônjuges antes do casamento, e aí, nesse caso, não poderia haver essa tributação proporcional. Deveria ser tributado em nome exclusivamente daquele que é o proprietário daquele bem, uma vez que ele não foi adquirido ao longo do casamento. Exatamente, e esses detalhes, Gustavo, precisam ser levados em conta até pelos contribuintes como forma também de planejamento tributário. De repente, um bem que é adquirido na constância do casamento, o casamento já ali pactuado sob o regime de comunhão parcial de bens, ele pode ter o imposto de renda incidente sobre os dois cônjuges, aliviando a carga tributária individualmente sobre um ou sobre outro. Mas isso vai depender das circunstâncias de cada caso. O que é interessante é que nessas manifestações da COSIT especificamente, a gente enxerga o esclarecimento de dúvidas que normalmente na leitura da instrução normativa ou da lei a gente não consegue enxergar. Daí a importância, e por isso a gente destaca tanto para a nossa audiência, como quem lida com a matéria tributária precisa acompanhar cotidianamente as manifestações, principalmente da COSIT. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT, número 157, de 23 de dezembro de 2020. Essa solução de consulta dispõe acerca da retenção na fonte do imposto de renda e das contribuições sociais, se os serviços forem prestados de forma que eles possam ser isoladamente considerados, de tal sorte a ser enquadrados especificamente em algum dos incisos do parágrafo 1º do artigo 714 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018. Importantíssima solução de consulta, hein, Alexandre? Que já vem para confirmar algo que a gente já defende há muito tempo. É isso mesmo, Gustavo. Aqui a gente tem que lembrar do bom e velho princípio da unicidade contratual,
que a gente deve levar em conta, principalmente nessas atividades que envolvem um objeto complexo. E foi isso que levou o contribuinte a questionar a Receita Federal. No contrato dele, ele descreve várias atividades como transferência de conhecimento, elaboração e atualização de relatório de visita, de projeto provisório de instalação, enfim, uma série de expressões que a gente não vai encontrar exatamente com essas palavras lá na legislação. A Receita orienta que tudo deva ser interpretado considerando o contrato como um objeto, e ela também faz uso daquelas expressões que a gente diz que estão na legislação com significado muito aberto, embora a lista seja teoricamente taxativa. Para aqueles que conhecem mais de retenção de imposto de renda e contribuições e conhecem, por exemplo, a lista dos serviços profissionais, aqueles 40 itens que estão lá no regulamento do imposto de renda, a gente tem ali, por exemplo, os serviços de assessoria e consultoria técnica, que a Receita menciona aqui nessa solução de consulta, transcrevendo inclusive um trecho do parecer 37 de 87. E esses são aqueles serviços que a gente sempre brinca nos cursos. Assessoria e consultoria técnica é aquilo que envolve engenhosidade humana, ou seja, é algo tão subjetivo que a Receita Federal com facilidade consegue vincular várias expressões a esse significado. Por isso a gente tem que ter todo o cuidado quando interpreta essa lista, porque teoricamente ela é taxativa, mas na prática esses significados dão uma amplitude muito grande para o seu alcance. Um exemplo muito comum, até próximo disso que você está comentando, é a elaboração de projeto com a respectiva execução da obra. Muitos recebem a primeira medição, talvez, dessa execução como sendo a atividade de elaboração de projeto e entendem que devem fazer a retenção do IR, porque no artigo 714 tem lá elaboração de projetos. Mas se essa elaboração de projeto é uma etapa da execução da obra, o que a Receita está dizendo, você tem que analisar a obra, se essa obra de construção civil consta do artigo 714 para fins de retenção ou não. E isso é o que gera muitas dúvidas. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT número 150, de 21 de dezembro de 2020. Essa solução de consulta dispõe sobre a tributação do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos referentes a aluguel de imóvel próprio, no caso de empresa individual, devendo ser tributados na pessoa física por meio do recolhimento mensal, caso sejam pagos por pessoa física, ou retidos na fonte, caso pagos por pessoa jurídica. Olha, Aline, essa manifestação da Receita ela é no mínimo polêmica, porque lá nas fundamentações dessa solução de consulta, está claro que a Receita está recorrendo aos conceitos constantes da legislação para dizer o empresário individual, apesar de ter inscrição no CNPJ, ele não é uma pessoa jurídica. E isso a gente já comentou até em outros programas. Pessoa jurídica é, por exemplo, o EIRELI, mas não o empresário individual comum. E nesse caso, o que a Receita está dizendo é, ainda que enquanto empresário individual ele possua um imóvel e esse imóvel seja objeto de locação, a receita oriunda dessa locação não estaria atrelada à atividade equiparada à pessoa jurídica. Algo bastante questionável, porque pode acontecer de um determinado empresário individual ele possuir imóveis em que ele explora a atividade e em um determinado momento ele decide fechar aquele estabelecimento e alugar aquele imóvel para uma outra pessoa. E se aquele imóvel foi registrado no CNPJ dele enquanto empresário individual, me parece razoável tributar isso também como receita de pessoa jurídica, mas não é o que a Receita está interpretando e é algo que pode ser questionado no âmbito judicial. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. O STJ definiu que reembolso de materiais está sujeito ao IRPJ e CSLL no regime do lucro presumido. A quantia obtida pela prestadora de serviço por meio de reembolso de despesas com materiais de construção deve entrar na base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da CSLL, no regime de tributação pelo lucro presumido. Com esse entendimento, a primeira turma do STJ manteve por unanimidade a decisão de segunda instância que havia rejeitado o pedido de uma empresa de prestação de serviços do Rio Grande do Norte. Olha, Aline, eu concordo com essa decisão do STJ e o relator ele trouxe argumentos bastante interessantes. Ele diz, primeiro, que você precisa diferenciar o que é receita bruta do que é lucro.
né? Então, nesse caso, a receita bruta seria tudo aquilo que entra no caixa da empresa. E por conta disso deveria haver a inclusão desses valores na tributação do imposto de renda da CSLL. E o segundo argumento bem interessante é que a legislação em nenhum momento, para quem é do lucro presumido, permite a dedução desses valores. Então, por esses dois argumentos, ele sustenta que deve sim compor a receita bruta para fins de incidência do imposto de renda e da CSLL no lucro presumido. E não fosse assim, Gustavo, se a gente for acolher todas essas despesas que os prestadores têm para executar seus serviços como se fossem parcelas reembolsáveis, custos do contratante que ele deveria reembolsar ao prestador, ao contratado, a gente teria uma identidade perfeita entre o conceito de receita e o conceito de lucro. Então, muito razoável e sensata a posição do STJ, conforme você bem explicou. O STF decidiu que é constitucional os incentivos fiscais à prestação de serviços intelectuais por pessoas jurídicas. Com entendimento, artistas, atletas, médicos, publicitários e outros profissionais liberais que abrem empresas para receber pagamentos por cessão de direitos de imagem de palestras, por exemplo, conseguiram um precedente relevante. Esse é um caso polêmico e que tem andado aí nos noticiários dos últimos anos, Aline, porque muitos artistas e também esportistas famosos, a exemplo do Neymar, Alexandre Pato e outros profissionais, eles recebem através de pessoas jurídicas constituídas por eles direitos que são de natureza mais personalíssima, como é o caso do direito autoral. E a dúvida é se a pessoa jurídica pode ser tributada pelo lucro presumido, sendo que o objeto que ela explora é a cessão de direitos autorais. E a conclusão do STF dá grande segurança jurídica para aqueles que já procedem dessa maneira e coloca em risco as muitas autuações que a Receita Federal vem fazendo em relação a essa matéria contra profissionais esportistas da área artística, jornalística, etc. Ou seja, esse artigo 129 lá da Lei 11.196 de 2005, ele já deveria ter sido analisado há muito tempo pelo STF e validado, mas agora me parece que o STF vai sepultar essa discussão. O STF definiu que a alteração das alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS pelo Poder Executivo é constitucional. Por maioria de votos, o plenário do STF julgou constitucional a possibilidade de majoração pelo Poder Executivo das alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita financeira auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, desde que respeitado o teto legal. A decisão se deu no julgamento conjunto do recurso extraordinário 104313, com repercussão geral reconhecida no tema 939 e da ação direta de inconstitucionalidade 5277. Olha, essa é uma decisão polêmica, mas eu acho que um dos grandes argumentos utilizados pelo STF para dizer que é constitucional essas alíquotas definidas pelo Poder Executivo está na questão da função extrafiscal, de em vários momentos poder incentivar determinado setor da economia. Esse foi um dos argumentos utilizados pelo ministro para sustentar essa constitucionalidade, que na verdade existe esse poder, essa função extrafiscal de regulamentar e por isso não haveria impeditivo para que o executivo regulamentasse essas alíquotas. O STF vedou indisponibilidade de bens dos devedores da Fazenda Pública, mas admite averbação. Por decisão majoritária, o Supremo Tribunal Federal vedou a possibilidade de a Fazenda Nacional tornar indisponíveis administrativamente bens dos contribuintes devedores para garantir o pagamento dos débitos fiscais a serem executados. No entanto, também por maioria dos votos, admitiu a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto e penhora. Olha, essa decisão é bem interessante porque fala de medidas que a Lei 10.522, com algumas alterações que ocorreram lá ao longo dos anos, ela vem absorvendo com o objetivo de facilitar o recebimento dos créditos da Fazenda Nacional. E uma dessas medidas é a declaração de indisponibilidade dos bens, que o STF está dizendo a Fazenda Nacional não pode fazer de maneira unilateral e de forma administrativa. Ou seja, a constrição patrimonial tem que passar pelo judiciário necessariamente.
mas na mesma ação o STF dá legitimidade para a União fazer o registro da informação quanto ao débito existente nos bancos de dados de restrição de créditos, aquilo que também foi introduzido lá no artigo 25-B da Lei 10.522 de 2002. Isso possibilita, por exemplo, que os órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora façam a anotação a respeito da existência daquela dívida, o que vai gerar restrições para as empresas que têm essas anotações, na medida em que os fornecedores, os credores, vão ter a informação de que essa empresa é devedora de tributos, embora não tenha ali muitos detalhes em relação à composição desses débitos. É mais uma decisão envolvendo essas medidas tão importantes porque o judiciário já não suporta tanta cobrança de dívida de natureza tributária. Hoje a gente sabe que mais de 90% da estrutura, por exemplo, da Justiça Federal está voltada para processar execuções fiscais. E esse tipo de discussão é que envolve a matéria que a gente está comentando. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é do João Luiz Pacheco Bento, e ele nos questionou assim: em alguns municípios é permitida a dedução de alguns itens da base de cálculo do ISS, por exemplo, serviços tomados, medicamentos utilizados na operação e etc. Como fica essa situação diante da nova Lei Complementar 175 de 2020? João Luiz, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação. E olha, em relação a abatimento de materiais ou de serviços da base de cálculo do ISS, eu quero começar recomendando que você assista alguns vídeos que estão lá no Foco Tributário, porque, por exemplo, em relação ao abatimento de serviços, a gente explica que as subempreitadas só podem ser abatidas no âmbito lá das atividades do 702 e do 705, mas ainda assim há uma controvérsia e essa controvérsia faz muitos municípios não admitirem sequer esse abatimento. Outra observação importante: medicamentos utilizados na operação, você está falando de serviços de saúde. É curioso esse exemplo porque em alguns poucos municípios a gente encontra a legislação no município falando que materiais como esses podem ser abatidos da base de cálculo. Eu me recordo do município de Porto Velho, lá em Rondônia, onde existe essa previsão para os serviços hospitalares. Mas, via de regra, pela Lei 116, os materiais só podem ser abatidos nas atividades do 7.02 e do 7.05. E como você pergunta a respeito da nova lei, a gente esclarece também. No contexto da nova lei, da Lei Complementar 175, apesar das várias alterações que ela promoveu, ela não mexeu em nada em relação a isso, ou seja, continua como era antes, por isso que os conteúdos que você vai encontrar lá no Foco Tributário, eles vão ser bastante esclarecedores. A próxima dúvida é do Elcio Ferreira e ele nos mandou o seguinte questionamento. Professores, aproveitando o comentário feito a respeito do serviço de garçom, quando o prestador empresa de buffet esta mão de obra ficaria no 17.05 ou 17.11 da Lei Complementar 116 de 2003? Olha, Elcio, essa sua pergunta ela é interessante e a gente precisa lembrar o seguinte: o subitem 17.05 fala do fornecimento de mão de obra e a gente costuma dizer que nós temos aí a nossa carta coringa da Lei Complementar número 116 de 2003. Por quê? Caso não haja um enquadramento mais específico em nenhum outro subitem, em muitos casos a gente aplica o enquadramento do 17.05. Então, se você contrata um garçom unicamente, a gente entende que esse garçom, por não estar descrito em nenhum outro subitem, vai se enquadrar perfeitamente na descrição do fornecimento de mão de obra. Agora, se você contrata um serviço de buffet e nesse serviço de buffet vai haver também a mão de obra do garçom, como há um enquadramento específico no 17.11 para esse tipo de atividade, nós entendemos que todo o enquadramento deve ser feito no 17.11. Então, essas são as observações que tenho para fazer em cima desse seu questionamento. A última dúvida quem nos mandou foi o Jaison Magalhães, e ele nos questionou assim: existe algum mecanismo de controle para os municípios fiscalizarem os valores do ISS repassados? Essa é uma ótima pergunta, Jason, porque em relação ao ISS de planos de saúde, administradoras de cartão de crédito, de débito e de consórcio
essas que são fruto da polêmica que a gente comentou e que a Lei Complementar 175 inclusive também abordou, a gente vê que vai ser criado um comitê gestor das obrigações acessórias que vai ser responsável por receber as informações dos planos de saúde e disponibilizar essas informações para poder os municípios verificarem a compatibilidade entre os valores recebidos e os valores declarados por esses contribuintes. A gente ainda não enxerga como é que isso vai funcionar na prática, mas certamente o município não só precisa ter essa visão, como precisa ser algo que siga um determinado padrão. Afinal de contas, nós temos 5.570 municípios. Se cada município fosse criar uma obrigação acessória específica para essa finalidade, a gente teria um caos instalado em relação a essas atividades. Por isso que a gente pode dizer já isso, caso você seja um servidor de um município que já esteja se preparando para fiscalizar esse tipo de operação, é só aguardar que o comitê gestor ele vai estruturar esse procedimento e certamente o município vai ter algum mecanismo de controle. Olha, Aline, pelo que eu estou vendo, essa era a nossa última dúvida para respondermos nesse programa, não é isso? É isso mesmo, Gustavo. Nós terminamos aqui o nosso GTcast. Eu queria agradecer a audiência de vocês e nos encontramos mês que vem. Muito obrigado, então. Até o próximo programa.